Olá, essa é uma aula da disciplina de Engenharia de Software na Universidade Federal da Paraíba, aqui no Departamento de Ciências Exatas, tá? É uma aula sobre introdução ao desenvolvimento de software que foi apresentada para os alunos através do Google Meet. Então, o ritmo da aula foi um ritmo de uma aula síncrona, tá? Onde eu interagia com os alunos e tudo mais. Então, fique à vontade para ou acelerar a velocidade do vídeo, tá? Ou pular algumas etapas em que eu estou interagindo com os alunos. Eu mantive o vídeo da forma como ele foi gravado, sem edições, ok? Espero que seja útil de alguma forma. Então, vamos lá. Pronto. É, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos aqui, dar uma visão ampla, certo, das preocupações que a gente tem quando a gente está desenvolvendo software, tá? E aí, eu espero que vocês conectem este conteúdo com o entendimento dos processos de desenvolvimento que vocês vão estudar ao longo da semana. Tá legal? Então, vamos lá. Ó, ah, tudo tudo começa, certo, com uma necessidade. Tudo bem? Uma necessidade. Pode ser um cliente, tá, que vai chegar e vai, digamos, dizer, olha, eu quero, né, comprar, eu quero que você desenvolva um sistema qualquer, tá? Então, de repente, a pessoa vai vir aqui e vai dizer, relatar, né, que quer um determinado sistema para ser desenvolvido. Tudo bem? Tá? Essa necessidade, ela envolve inúmeros fatores, tá, pessoal? Ok? A necessidade de um cliente pode vir, né, da solução de um problema, tá? Problema, tá? De uma questão de negócio, tá certo? Por uma questão legal, tá? E por aí vai, tá? A gente tem inúmeros fatores que influenciam as necessidades para nós criarmos alguma solução que é no nosso universo aqui, uma solução de software. Tudo bem? Então, esta necessidade, ela tem que entrar, né? Ela vem no nosso processo, tá? Ou seja, qualquer que seja o processo de desenvolvimento, a gente tem um conjunto de necessidades, tá? E aí nós temos do lado de cá que fazer um levantamento dessas necessidades, identificar essas necessidades, tá certo? Então, eu acabei de desenhar o curupira aqui, deixa eu botar mais para frente. Então, você, quer dizer, nós temos que, de alguma forma, né, criar algum mecanismo para fazer um levantamento dessas necessidades, certo? Ou seja, ficou um ar meio sarcástico, não foi? Desse cara aqui. Vou botar ele mais feliz aqui, tá? Pronto. Vinícius. Pronto. Tá? Então, você está aqui fazendo um levantamento dessas necessidades que a gente chama. Qualquer semelhança com qualquer pessoa aí é pura coincidência, tá? Então, a gente tem aqui que fazer o levantamento das necessidades e identificar quais são os requisitos do sistema, tá bom? Então, requisitos que a gente já viu na outra aula, que são o quê? Os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais.
Ok? Beleza? Tá joia. Só que você faz esse levantamento desses requisitos, tá? E percebam uma coisa, tá? Percebam uma coisa, que essas necessidades, elas mudam, tá? Ao longo do tempo, tá? Essas necessidades mudam. E tem outro problema, tá? Que é o seguinte, eu já comentei um pouco lá em uma aula atrás, eu vou repetir aqui, certo? Aí existem, muito bem, Valmor, né? Você tem também as incertezas. Ups, ups, peraí, eu tô aprendendo esse E aqui, pronto. Opa, certezas. Opa, incertezas. Certo? Beleza? Então, o que que acontece? Incerteza, por quê? Porque essa necessidade, os problemas, o negócio, as questões legais, né, e tal, elas, além de mudar, tá, o próprio cliente não tem muita noção, e quando eu digo cliente aqui, pessoal, prestem atenção, não é necessariamente uma pessoa, tá? Eu vou colocar aqui, é aquilo que está gerando a necessidade, que pode ser, inclusive, a própria empresa, né? Porque, por exemplo, quando você está implementando um software, vamos lá, Uber, né? Ah, o Uber, ela atende a necessidade do usuário, mas quem é o cliente do Uber? É o próprio Uber, né? Ou seja, ele é dono da solução, é dono do produto, tá certo? Ah, enfim. Então aí a gente tem essas incertezas aqui que na hora que você pergunta, na prática, tá? Você pergunta, cara, vamos lá, pensando que uma pessoa está levantando o requisito, né? Me diz o que é que tu quer. Ah, eu quero a funcionalidade F1, F2, F3. Aí você diz, ah, beleza, F1, F2, F3, né? Então, F1, F2, F3, massa, vamos lá implementar. Quando chega lá, o cara diz, cara, mas ainda tem, eu vi ali, pode ter um F4 também, certo? Entendeu? Aí, pô, bicho, mas tu não disse que queria F4? Não, mas agora eu descobri que é F4. Aí, tá, tudo bem, a gente acrescenta F4 aqui, joia, vamos acrescentar F4, massa. Aí você vai e entrega F2 para ele, tá? Olha só, entrega F2. Aí o cliente vai olhar e dizer, eita, mas não era assim que eu queria. Entendeu? Certo? E aí você, pô, bicho, mas não, mas você entendeu errado. Então, olha só, tá bom? Então, a gente tem aqui um problema, tá? Que é um problema de comunicação, tá certo? A gente tem um momento, um problema de especificação. Especificação. Ok, tá? E claro, tem problema de tempo também, né? Tá certo? Tempo. Ok? Então percebam, pessoal, que só nessa relação aqui ainda tem um outro problema. Sabe o que que é? Às vezes você tem uma empresa, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação. Eu já passei por isso aqui, tá? Onde você tem uma pessoa A, olha só, aprendo isso aqui para do futuro vocês vão lembrar. Olha, eu me lembrando daquela aula de engenharia de software do professor Rodrigo. Tenho aqui uma pessoa A, e aí eu tenho aqui uma pessoa B, tá? A pessoa A diz, digamos, você conversa, tá? Você conversa com a pessoa A, né, para poder levantar os requisitos. Então, ela vai definir aqui, ó, eu quero a funcionalidade 1, eu quero a funcionalidade 2, tá? Só que aí,
ao longo do processo, você vai, e quem é que vai usar a funcionalidade 1 e funcionalidade 2? É a pessoa B, tá? E aí a pessoa B, ó, diz, ei, mas não era isso que eu queria, não é assim que é para ser e tudo mais. Ah, mas então a gente tem um problema aqui entre o que é um cliente de quem é o usuário. Tudo bem? Cliente é quem está te pagando, quem está te dando a ideia do que é, definindo o escopo do projeto e mais. O usuário é quem usa, tá? Então, se você tem um cenário onde a pessoa A é um cliente, é quem está ali passando as funcionalidades, e só que a pessoa B é quem vai utilizar, então, fatalmente, você vai ter problemas aqui, tá? Naturalmente, você vai ter problemas. Aí, o que é que você diz? Ah, professor, então, já que a gente aprendeu engenharia de software, eu vou me preocupar com isso, tá certo? E vou agora conversar com. Eu não quero saber de funcionalidade vinda da pessoa A, ou seja, a pessoa A, que é o cliente, eu só quero o dinheiro, tá? Ela que me paga, tá bom? Agora, quem vai definir as funcionalidades vai ser a pessoa B, tá bom? Beleza? Só que o que acontece? A pessoa B vai embora, certo? E aí chega, ok? Uma nova pessoa C, que também é usuário, que vai receber as funcionalidades 1 e 2 e vai rejeitar. Tá bom? Então, a gestão, tá certo? Pode falar, Jean. Tá? Essa gestão das pessoas, tá? Então, a, digamos assim, é um problema que você precisa resolver enquanto está na fase, né, ou está num processo de levantamento de requisitos, de apresentação de resultados e tudo mais. Aí você pergunta, quem tem que agradar é quem paga, não? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Jean colocou uma afirmação aí. Devemos agradar a quem está pagando, tá? Quem concorda? Alguém concorda com Jean e alguém discorda de Jean? Eu discordo. Por quê, Tiago? Porque quem gera o dinheiro para o cliente vai ser o usuário que vai usar as funcionalidades. Exatamente, né? Ou seja, existe um fluxo aqui, né? Certo? Né? Existe esse fluxo aqui, ou seja, o usuário em geral está pagando ao cliente que está te pagando essa grana, né? E você está gerando a funcionalidade para o cliente, não é assim? Tá? Então, por exemplo, imagine que aqui que o usuário, essa pessoa B aqui, seja você que está pedindo um Uber, tá? Tá pedindo um carro lá, tá vindo aqui, uhul, certo? E aí tá aqui o seu Uber chegando, tá? Só que não chega, ele cancela, tá? Ou seja, o usuário, a funcionalidade está mal implementada. Aí o que que acontece? Esse cliente vai ficar como? Triste, né? Tá? E aí ele não vai mais usar o Uber, vai usar o 99 táxi, tá? E aí o seu cliente vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Certo? A P da vida com você. Tá bom? Sacou? Aí, Jean, mas se continuar essa rotação, o projeto não finaliza nunca. Aí quem quer que o projeto finalize, cara? A gente quer que o projeto fique vivo, né? O que você está querendo dizer é que desse jeito a gente nunca vai resolver, digamos assim, terminar as implementações. Entenda, preste atenção uma coisa. Eu estou mostrando aqui uma situação que a gente precisa se preocupar, que está relacionada ao processo de
quando eu estou fazendo o levantamento de requisitos, né, a pessoa que está envolvida, ela é a mesma pessoa, a pessoa que está chegando, ela conversou com a pessoa anterior, tá certo? A gente tem que se preocupar com essas coisas, tá? Entendeu? Rastrear isso. Chegou uma pessoa nova, então vamos conversar com ela e explicar sobre F1 e F2 que essa pessoa tinha apresentado. Enfim, existe todo um moído, tá? Só nessa etapa aqui, tá bom? Beleza? Mas vamos continuar, porque nós temos aqui ainda um tempinho, a gente tem que entregar software, né? Tá bom? Aí o que que acontece? Eu fiz o levantamento desses requisitos, né? A gente precisa, além disso, de quê? Uma vez que eu faço o levantamento de requisitos, né? Ou seja, eu estou vendo quais são as necessidades do meu cliente, quais são os problemas que eu vou ter que resolver, quais são as funcionalidades, regras de negócio, entidades, tarará. Eu preciso fazer uma análise, tá? E aí eu vou colocar assim, ó, tá? Ok? Então eu preciso entender, tá? Entender, tá? Para poder entender do que a gente está falando, como é que é o negócio, quais são as entidades, quais são a forma como ele descreveu o que quer, tá, tá claro, tá certo? É coerente, tudo mais, tá certo? Entendeu? E aí, depois a gente precisa fazer o quê? A gente precisa projetar, né? Fazer o projeto, tá? Então, certo? Então, definir aqui como é que vai ser, quais são as classes, quais são as tecnologias e tudo mais. Então, eu vou ter que projetar a minha solução, tá? Aí, projetar significa definir questões arquiteturais, né? Questões de design de baixo nível, tá? De baixo nível, tá? Tecnologias, tá? Que mais, que mais, que mais? Infraestrutura, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais? Fornecimento, né, como é que se diz? Fornecedor, serviços de terceiros, de terceiros. Tá vendo como é? Tá? E isso aqui, ó, eu preciso resolver tudo isso, tá? Ao longo do desenvolvimento do meu sistema, tá? Aí, pessoal, entendam uma coisa, tá? Eu estou apresentando para vocês aqui as grandes preocupações que devem estar presentes em todo processo de desenvolvimento. Estão entendendo? Todo processo de desenvolvimento, tá? Precisa se preocupar com como é que eu entendo as necessidades do meu cliente. Prestem atenção nisso, tá? Eu vou até colocar aqui. Não, vou deixar aqui, já está bem claro isso, certo? Como eu entendo, eu vou colocar aqui com um highlight verdinho. Como eu entendo as necessidades, tá certo?
como é que, quer dizer, como eu faço o levantamento das necessidades, como é que eu entendo as necessidades, como é que eu projeto as minhas soluções, tá certo? Como é que eu vou construir a solução? Quer dizer, não é como, aqui eu já vou ter que construir, tá certo? Então você vai desenvolver o sistema mesmo, tá? Vai se comunicar aqui com um outro serviço A, tá? E por aí vai. Então você vai construir, tá? E aí construir envolve, bem, tudo isso envolve pessoas, né? Mas você tem aqui pessoas, tá certo? Tem também ambiente, né? Ok? Um ambiente para poder você desenvolver, né? Tem infraestrutura, não vou colocar o nome todo aqui, mas infra de desenvolvimento, tá? Que mais? Pessoas, ambiente, infra de desenvolvimento, gerência de configuração, ok? Fora implementar, né, codificar, é claro, codificar, tá certo? E aí o que que acontece, ó? Na hora que eu estou construindo, mas é construir mais o quê? Que não pode faltar? Mais testar, tá certo? Vou colocar aqui verdinho. Beleza? Entenderam a ideia? Então, o projeto construo, tá? Que envolve pessoas, ambiente, esse moído todinho aqui, tá? Mas e aí? Uma vez que eu estou construindo o meu sistema, depois que eu construo, o que que eu faço? Eu tenho que entregar. Ai, isso aqui ficou feio aqui, não foi? Vou apagar aqui. Entregar, tá? E aí, o que que é entregar? É colocar o software, tá certo? Na infraestrutura, tá? Aqui a gente tem todo um problema de implantação, tá certo? Problemas com segurança, tá certo? Problemas com infraestrutura, porque aqui atrás a gente pensou na infraestrutura, não foi, pessoal? Tá? Nós projetamos a infraestrutura. Só que agora a gente vai colocar essa infraestrutura para rodar, né? Vamos entregar o software na infraestrutura. Tudo bem? Tá? E entre outros, tá?
E por fim, terminou? Não, não terminou. A gente tem que manter. Tá certo? Então, a manutenção envolve integração, suporte, tá? E por aí vai, tá? Eu não vou detalhar aqui também para poder não ficar, vocês não dormirem, tá certo? Agora, vocês têm que entender que é o seguinte, em todos os processos que nós vamos estudar, ok? Prestem bem atenção. Isso, Aniele, né? Se a gente não mantém, a gente não, o sistema ele não evolui, tá? E a gente tem que entender o seguinte, que digamos que a gente tenha um servidor aqui na nuvem, né? Digamos lá na AWS. Já ouviram falar no nome AWS, que é o da Amazon Web Services, né? Que são a maior infraestrutura de cloud que existe hoje, tá? Existe também a Azure, que é da Amazon, tem a infraestrutura da Google, tem DigitalOcean, tem, enfim, vários ambientes de infraestrutura, porque nós temos que entender que, em geral, né, o que acontece é, os times de desenvolvimento estão aqui, tá certo, codificando, né, trabalhando nos seus sistemas, tá certo, no seu software, aqui programando e tal e tudo mais, então você tem aqui a galera programando, né, a gente tem todas essas etapas que eu falei antes, né, de levantamento de requisitos, né, ou seja, um bate-papo aqui, tá certo, digamos assim, entre os clientes, entre os POs e tudo mais, a gente entende as funcionalidades, a gente desenvolve aqui, só que a gente fica colocando, entregando o resultado, né, em uma infraestrutura, tá certo? Infraestrutura, que são servidores, ok? Então a gente tem aqui, ó, servidores. Esses servidores, eles vão digamos, hospedar o software que a gente está desenvolvendo, tá certo? Então, tem servidor, tem banco de dados, tá certo? Isso tudo fica disponível aqui. E aí, não necessariamente, Hugo, boa, foi bom você ter perguntado, eu vou falar sobre serviços de terceiros. Bem, o AWS é um serviço de terceiro, né? Claro, a gente contrata um serviço de infraestrutura para poder hospedar os nossos serviços, tá certo? O nosso software, o que a gente está produzindo, tá? E o nosso cliente, né, os nossos usuários, digamos assim, eles estão lá nos seus computadores, né, acessando o ambiente, tá, da nuvem, não é isso? Tá certo? Então, eles estão aqui programando, ó, tá, beleza? E aí, eu vou até que a gente está desenvolvendo legal aqui, então, são pessoas felizes, né, porque o software está funcionando e tudo que ela precisa está, digamos assim, funcionando. A gente desenvolveu o software direitinho, aprendeu engenharia de software, né, e por aí vai, tá bom? Então, o nosso usuário tá aqui usando o nosso sistema, tá bom? Então, a gente tem que, a todo momento, existe esse ciclo, né? Ou seja, a gente está acrescentando funcionalidades que estão indo para infraestrutura que está sendo usado por usuários e tudo mais. O que seriam serviços de terceiro? Um exemplo, quem é que vai fazer aí o sistema de aluguel, né, de casas, né? Não tem esse... Ah, não, não é vocês não, é o pessoal de APS, eu estou confundindo.
Mas imagine que a gente tem um serviço aqui que seja um serviço de controle de um serviço para imobiliária, um sistema para imobiliária, tudo bem? E aí nesse sistema de imobiliário, o usuário pode entrar lá com o seu usuário, né, e eu quero alugar uma casa. Então, o seu sistema, ele pode se comunicar, por exemplo, tá, com o serviço de terceiro, tá, que pode ser o serviço da própria Receita Federal, tá? Sacou? Tá? E para poder verificar, olha, e aí, esse serviço aqui, vamos lá, tem um nome até de um serviçozinho que é o e-CPF, né? Tá certo? Para poder você verificar se é um CPF válido, tá? Poderia usar um outro serviço, um serviço da Serasa, tá certo? Para poder verificar se o, digamos assim, se o nome da pessoa está sujo no mercado, tá certo? Então, Serasa. Entenderam a ideia? Tá? Lembrem-se, pessoal, que cada serviço desse, tudo isso aqui, a gente tem uma coisa que está estabelecida, que são o quê? Os contratos, né? Tá certo? Contratos, tá? Eu tenho um contrato com a Receita Federal, eu vou ter um contrato com a Serasa, contrato com a Serasa, tem contrato com a AWS também, tá bom? Que vai estabelecer o que que é a oferta, né? Que serviço é esse que eu estou utilizando, tá? E aí, claro, existe todo um caminho em paralelo aqui, tá certo? Que é o caminho financeiro, né? Você paga por essas coisas, né? Você vai pagar pelo serviço do SPF, né? Através desse contrato, vai pagar pelo serviço da Serasa também, tá certo? Ah, enfim. Estão entendendo a ideia? Deu para sacar a big picture aqui, assim, a visão geral de um conjunto, digamos, até reduzido do conjunto de preocupações que a gente precisa ter, tá certo? Então, professor, mas o desenvolvimento, eu li que não tem que ser iterativo e incremental, não tem que ser uma coisa tipo extreme, né, ágil e tal. Sim, tem que ser, certo? Só que o que a gente tem que olhar na nossa mente quando estiver pensando nos processos como a todo momento você tem que se perguntar, como é que eu estou resolvendo o problema de entender a necessidade do cliente? Então, todo o processo, por mais ágil que seja, eu preciso entender a necessidade do cliente, sacou? Certo? Então, lá no RUP, você tem uma fase inteira do processo para isso, uma fase de levantamento de requisitos, tá? Onde eu tenho também um processo todo, definir os casos de uso, né? Define modelos de análise, como é que se diz, critérios de aceitação, tem todo o moído. Aí eu tenho outros processos que dizem assim, não, vou fazer um levantamento apenas das histórias do usuário, como diz XP, né? Então, vamos fazer um levantamento ali, mas os dois estão levantando as necessidades do cliente, tá legal? Tá certo? Aí, como é que eu faço o entendimento, né, dessa análise, tá? Como é que isso acontece? Então, todo o processo tem que resolver todas essas etapas. Vocês estão entendendo? Tá? Então, tem que resolver. Seja de forma muito leve, para dar agilidade, certo? Seja de uma forma mais estruturada, mais formal, para poder me dar mais peso, digamos assim, para garantir um projeto de mais longo prazo, que eu tenho um prazo bem definido, que eu tenho, enfim, não tenho muitas mudanças de requisito, então esse tipo de coisa que me dá uma estrutura mais, digamos assim, rígida, né? Um escopo não muda tanto. Então, qualquer que seja digamos assim, um ambiente, né? Você precisa entender o que o cliente quer,
entender do que se trata, né? Ou seja, saber o que o cliente quer, a necessidade do produto, entender isso, projetar a solução, construir, testar, fazer entrega e manter, tá certo? Então, todo o processo ele tem que resolver isso. Fora isso, se a gente passar para pensar em engenharia de software e coisas que influenciam também o processo, a gente tem todo o problema, preste atenção, tá? Que são ainda que eu não vou nem tocar nesse assunto agora, tá? Porque não dá mais, eu já estou cansado e a cabeça de vocês já encheu, mas eu tenho a peça fundamental de tudo isso, que são o quê? As pessoas. Tá certo? As pessoas. E aí, vamos acrescentar mais tempero nessa visão aqui, tá? E qual é o tamanho do meu time para implementar o negócio, certo? Quantas pessoas eu preciso ter? As pessoas que eu estou contratando são competentes para poder fazer? Eita, eu preciso fazer uma capacitação, eu preciso motivar minhas pessoas a estarem no meu time, né? Eita, agora com a pandemia todo mundo está trabalhando de casa e o meu time de desenvolvimento resolveu sair, né? Então embora. Ah, eu trabalhava fisicamente, agora eu estou trabalhando remotamente, tá? Olha só quanta coisa, beleza? Ah, vocês ouviram falar de infraestrutura aqui? Eu ainda nem falei da infraestrutura de desenvolvimento. Ah, eu toquei aqui, né, no nome, infraestrutura de desenvolvimento. Cadê? Infraestrutura de desenvolvimento, não foi? Vocês sabem o que é isso? O que é infraestrutura de desenvolvimento? Alguém, alguém pode contribuir aqui? Ah, muito bem, Maganês, né? A ideia que a pessoa está usando, os serviços, né? Ah, eu tenho um sistema para gerenciar as atividades ou não, né? Isso tudo faz parte. Design patterns não, né? Os design patterns estão aqui na codificação, tá certo? Ou seja, como é que eu vou codificar de modo que o meu sistema seja reutilizável, tá bom? Mas aqui, por exemplo, é o seguinte: do mesmo jeito que eu tenho a infraestrutura em geral, tá, pessoal? Eu estou sempre falando aqui, pessoal, de um ambiente típico, certo? Típico como? É que você vai encontrar na maioria das empresas para desenvolvimento de sistemas, né, para terceiros, tá? Mercado e tudo mais. Então, tipicamente, além de ter infraestrutura para que a gente chama que essa infraestrutura, a gente chama de infraestrutura de sustentação, tá? Certo? Sustentação, que é onde a gente vai sustentar online, né? Ou também a gente também pode chamar isso aqui de ambiente de produção. Ok? O ambiente de produção. O que é isso? É o ambiente onde está lá, o usuário está acessando. Tá beleza? Só que além desse ambiente, aqui eu tenho o meu time de desenvolvimento, né? Time de desenvolvimento. Só que esse time de desenvolvimento, você está aqui com o seu notebookzinho, tá? Só que você tem que utilizar uma infraestrutura de desenvolvimento. Tá? O que é isso? Ah, eu vou precisar aqui também de um servidor, tá certo? Vou ter que colocar aqui um servidor de teste. Vou precisar de um banco de dados de teste, tá certo? E eu vou ter que fazer, eu vou precisar de um servidor para homologação dos meus resultados,
Entenderam a ideia? Então, eu preciso de um ambiente para testes. Ah, ah, eu estou aprendendo esse é. O meu é antes era assim, certo? Aí agora eu aprendi a fazer esse assim. Mais bacana, né, não? Eu tenho um ambiente para testes, tá? Eu tenho ambientes para homologação. Ok? E aí, vê só, saca só. Pois é, Vinícius, eu estou empolgado aqui também, mas vai melhorando, certo? Que eu vou praticando e vai melhorando. Escrever nessa lousa aqui é novidade para mim, mas estou muito feliz de poder dar aula riscando, certo? Que eu gosto. Então, veja só o que que acontece. Prestem atenção nisso aqui, tá? É, além de eu ter que manter uma infraestrutura para sustentar, né, uma infraestrutura de manutenção ou de produção para manter o meu serviço, né, o meu produto e tudo mais, o software que a gente está produzindo, eu preciso testar, né? Eu estou desenvolvendo aqui, aí eu coloco o código em algum lugar, eu preciso integrar com as pessoas e tudo mais, tá? Isso aqui pode ser um ambiente que eu contrato ou eu posso ter que manter. Isso aqui pode estar também numa AWS da vida, por exemplo. Tá bom? E também existe um ambiente de homologação. Nesse ambiente de homologação, o que que acontece? O nosso cliente, por exemplo, e usuários do cliente podem ter acesso a ele para poder fazer testes, certo? Ou seja, ou para homologar, ok? Homologar o nosso, o software que você está produzindo, tá? Ah, mas como assim? Ah, depende do processo. Às vezes o processo de desenvolvimento inclui uma fase de homologação, ou seja, antes da gente colocar em produção, você coloca num servidor de homologação, manda para avisa o seu cliente vai lá, bota alguns usuários para testar, verificar se o que você implementou é aquilo mesmo, se pode mandar para produção. Outra coisa que a gente faz também na homologação é fazer testes de integração, tá certo? Imagine que dependendo do sistema, dependendo do tipo de sistema de ambiente, né, de software que você esteja desenvolvendo, você precisa fazer testes com serviços de terceiro, tá certo? Ok? Tá? Teste de integração com serviço de terceiro, tá? Vou botar aqui. Eu estou escrevendo aqui porque aí vocês pegam essa imagem para depois, tá certo, pessoal? Com serviços de terceiros, tá? Que, por exemplo, às vezes eu tenho problemas, às vezes não. Na vida real, você tem problemas com firewall, né? Com questões de rede. Nem todo mundo pode. Eu não posso conectar o meu serviço ao serviço de uma empresa do meu ambiente de desenvolvimento. Eu vou ter que criar uma parte da rede aqui que ela está, digamos, mais isolada e tem permissões de acesso externo, né, para evitar que alguém invada, né, tem toda a questão de segurança aqui envolvida, tá certo? Enfim, aí você pode dizer, tá, mas eu já vi empresas onde eu não tenho ambiente de homologação. É verdade, dependendo do tipo de software que você está desenvolvendo, você pode organizar a sua arquitetura para que você faça testes já no servidor de produção, tá certo? Que aí existem várias estratégias para isso, que nós vamos conversar também lá para frente, quando estiver falando de arquitetura de computadores, tá? Na hora que como é que eu vou estruturar o meu sistema para que eu permita que parte das minhas funcionalidades sejam acessíveis para todos os usuários e uma parte de funcionalidade de teste está habilitada para um conjunto de funcionários menores, né? A gente vai discutir isso.
Perceba que, por exemplo, quando você usa um serviço como um Facebook da vida, né, o Instagram e tudo mais, já é sabido, né, que, por exemplo, os funcionários, né, do Facebook, eles têm acesso a versões do Facebook que são versões de avaliação, versões de teste, tá? Então, eles próprios usam o ambiente para poder testar, tá? Então, no lugar dele abrir aquela funcionalidade nova para todos os usuários, né, do mundo, né, de uma vez, o que ele faz? Abre para um grupo reduzido, depois vai aumentando, e aí vai vendo. Se tiver um problema, ele vai corrigindo esse problema, e por aí vai. Tá legal? Mas, enfim, isso é uma discussão que tudo isso tem que ter um processo de desenvolvimento por trás, tá certo? Você tem que definir quais são as práticas, quais são as pessoas, quais são as tecnologias, as ferramentas, tá certo? Como é que eu permito a comunicação das pessoas, capacitação das pessoas, desenvolvimento das pessoas, né, crescimento das pessoas no nosso time, tá certo? Liderança, gerência de projeto, gerência de fornecedores, gerência de contratos, gerência de serviços, tá certo? Enfim, é um troço fantástico, certo? É muito massa essa área que vocês escolheram para trabalhar, viu? É muito massa, viu? Veja a quantidade de coisinhas que a gente tem aqui e é só a ponta do iceberg. Tá legal? Alguma dúvida, alguma consideração que vocês queiram dar? Acho que eu vou encerrar por aqui, senão a pilha da cabeça de vocês vai estourar.